Imagina uma estratégia que deu uma compra aqui, né, e fez você pegar esse baita lucro, e também fez uma compra aqui fazendo você pegar esse baita lucro aqui na AMD, que é uma ação ali do mercado americano, que fez, por exemplo, você pegar esse grande movimento aqui, esse bull market gigantesco na AMD, fazendo você ter um bom lucro aí nesse período. Então nesse cenário, você entrou aqui nesse ponto comprado, seu stop foi bem curtinho aqui e você lucrou todo esse movimento louco aqui, né, esse bull market. Então você deve ter lucrado ali mais ou menos umas 10 vezes o seu risco. E é essa mesma estratégia que fez você perder, né, quase que 100% do seu patrimônio operando um determinado ativo aqui que eu vou mostrar para você. A ponto, né, de você ter operado de forma contrária, fechado positivo, né, nos últimos 30 anos mais ou menos. Então, por exemplo, se você fez uma venda quando a média móvel, então por exemplo aqui você vendeu aqui, ficou vendido todo esse período e depois comprou aqui de novo embaixo, fechando essa operação vendida na realidade, você teria tido mais lucro nos últimos 20 anos nesse ativo do que se você tivesse comprado em tendência de alta. Você quer saber por que isso acontece e como isso acontece? Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Bom, eu terminei de gerar um algoritmo, né, rodar um algoritmo aqui, e eu fiz esse backtest aqui, ó, em praticamente umas 1000 e poucas empresas ali do mercado americano, tá? Mais ou menos 999 ações do mercado americano. Eu ordenei aqui por lucro, né, como você consegue ver, e você vê que aquela que deu mais lucro, né, operando dessa determinada maneira, que funciona da seguinte forma. A gente tem aqui 3 médias móveis. As médias móveis, na análise técnica, elas vão indicar tendência. Então, se o preço está acima das médias, indica tendência de alta, ou seja, indica que o mercado está subindo. Pelo menos era isso que deveria acontecer, né? Conforme você vê que o mercado vai subindo, né, as médias elas ficam apontando para cima. A estratégia ela tem 3 médias, né? A primeira média aqui, se você observar, é a média móvel de 20, a segunda é a de 50 e essa daqui, azul, é a de 9. Então, quando a média móvel azul, a de 9, cruza acima da média móvel vermelha, que é a de 20, né, então tem o E está acima da média móvel de 50, que seria uma média móvel de tendência de um pouco mais longo prazo, a gente pode efetuar a compra, né, a compra mercado e ficar posicionado enquanto, né, a média móvel azul estiver acima da média móvel vermelha. E quando ela cruza abaixo, a gente fecha a operação comprado, como a gente fez nessa posição aqui, pegando esse baita movimento aqui de lucro. A gente teve vários, né, trades, né, nesse período. E, por exemplo, a gente pegou várias vendas também. Então, a gente vende quando cruza abaixo e também estando aqui abaixo da média móvel de 50 períodos. Então, a gente pegou esse bear market e tudo mais. O nosso stop, ele sempre vem aqui um pouco abaixo do ponto de entrada. Então, a gente comprou aqui, colocamos o stop aqui. Se a gente faz uma venda, o stop fica um pouco acima do ponto de entrada. Isso, obviamente, né, para fechar a nossa operação, caso o mercado venha contra, né? Como você pode ver aqui na AMD, se você olhar no Metric Report aqui, foi o que deu mais lucro, né? Então, lá desde 1987, a AMD vem dando muito lucro se você operar dessa maneira, ou seja, simplesmente cruzamento dessas médias aí. Então, você vê que vem servindo, né, como um bom indicador de tendência para a AMD e para vários outros ativos, né? Você consegue ver que vários outros ativos nós conseguimos fechar positivo, né? Então eu vou passar aqui um pouco por cada ativo. Você vê que alguns, como esse ativo aqui, o TWX, não está dando muito lucro aí já faz um bom tempo, né? Mas você vê que vários outros ativos aqui dão bastante lucro, né? Apple mesmo, operar essa estratégia na Apple, vem dado um resultado mais ou menos, né? Então, como você vai percebendo, isso aqui é interessante, né, eu mostrar para você, né? Então, por exemplo, aqui esse ativo deu um baita lucro, ele saiu do S&P, né, lá mais ou menos em 2003, então por isso que não tem mais trades a partir desse momento. Mas isso é muito importante, né, que eu mostre para você, para que você compreenda que você precisa de uma amostra grande de casos. Olha, por exemplo, aqui começamos em 1995, ficou lucrando muito tempo, não muito tempo, mas mais ou menos aqui até 2003, né? Então a gente teve aqui vários anos, né, de lucro intenso, e a partir desse momento já não está dando mais lucro. Isso é muito importante que um trader tenha a noção que o comportamento do mercado muda, logo aquele setup, aquela estratégia que você está utilizando pode se tornar ineficiente, né, para aquele ativo específico. E você ter essa compreensão é muito importante. E obviamente essa compreensão você vai adquirir fazendo backtestings, né, testando as estratégias de forma automatizada ou até mesmo de forma manual aí nos mercados. E aí que vem uma tática, né, que muitos traders sistemáticos utilizam, que é pegar as estratégias, né, pegar várias estratégias e eles testam e
identificam aquelas estratégias que vão tendo, obviamente, o melhor desempenho. Só que, obviamente, isso não pode ser feito de qualquer maneira. Você tem que fazer isso de forma ao longo do tempo, né? Treinando o modelo dentro da amostra, validando fora da amostra, que é algo que eu não vou comentar atualmente. Porém, isso aqui já te dá uma ideia, né, do que você poderia fazer aqui, né? Você vê que vários ativos dão um certo lucro bacana, né? Então, esse ativo aqui deu um lucro realmente bem interessante até mais ou menos esse período aqui, né? Então, foram vários anos de um lucro bacana. Porém, existe aqueles ativos que não deram lucro, né? Então, esse ativo aqui foi um ativo que deu muito prejuízo. Inclusive, é o ativo que eu estava mostrando anteriormente para vocês. Ele deu tanto prejuízo, esse ativo, que se a gente operasse de forma contrária, ou seja, vendesse quando cruzasse e tivesse tudo acima, né, e ficasse vendido todo esse período, ou seja, quando você olha esse trade isolado, você ficou vendido todo esse bull market aqui, perdeu todo esse dinheiro, você fala, isso aqui obviamente não funciona. Mas quando você olha no longo prazo, isso aqui, né, relativamente veio funcionando bem. E se você, obviamente, tivesse negociado normal, né, ou seja, cruzamento de média, né, nesse ativo específico, né, no SPLX, né, no LPLS, ou seja, comprado em tendência de alta, agora a setinha tá azul é porque a gente tá comprando, e fechado a operação comprada com 32% de lucro, você teria esse prejuízo aqui nos últimos, lá desde 1989, então é mais ou menos aqui uns 30 anos aí, né? Então, você consegue ver, a partir, né, de backtest, dados empíricos, como você teria quebrado operando essa estratégia, né? Essa estratégia perdeu praticamente 100% do patrimônio, como você consegue ver aqui embaixo, operando, né, dessa maneira, ou seja, operando de uma maneira que parece, pelo lado lógico, né? Se você olhar um trade ou outro, um trade isolado ou outro, parece que o melhor a se fazer é você, de fato, comprar em tendência de alta e vender em tendência de baixa, né? Seguindo as médias, porém, no longo prazo, isso aqui não se constata nesse ativo. Existiram vários outros ativos. Olha, por exemplo, esse ativo aqui, né? O LLTC. O LLTC deu muito prejuízo mesmo. Vamos testar ele aqui. Eu testei aqui no LLTC e você vê que ele perde praticamente, né? Lá desde 1987, o LLTC perde consistentemente aí até mais ou menos ali 2016. Ou seja, você consegue ver que você comprar, né, em tendência de alta, fazer essas compras em tendência de alta e venda em tendência de baixa, literalmente não funciona no LLTC, nesse ativo, né? Essa estratégia de média móvel não funciona nesse ativo a ponto de você ter prejuízo consistente por, 30 anos. Olha a importância de você fazer backtest, testar a estratégia de forma empírica. Obviamente, nesse caso aqui, a gente poderia até lucrar de forma contrária, né? Então, se dá compra, a gente pode até vender, e se dá venda, a gente pode comprar, né? Fazer operações contrárias, que talvez isso melhore o resultado. Tem aí um dos fatores do custo operacional e outros fatores aí em relação à position size, mas isso tende a funcionar relativamente bem, dependendo da quantidade de prejuízo que a estratégia dá. Se ela dá muito prejuízo, é quase sempre, né, que você inverter aquela estratégia, ela vai dar lucro, contanto que seja uma estratégia que os custos operacionais façam poucos impactos. O que você pode entender, então, sobre esse ativo? Que, por mais que uma estratégia funcione muito bem em uns ativos, em outros ativos que têm um comportamento diferente, aquela mesma estratégia que você está usando em um ativo que funciona muito bem, pode funcionar muito mal em outros ativos. Como eu estou mostrando aqui, vários ativos funcionando muito mal, dando prejuízo, usando uma estratégia que tiveram ativos que deram lucros excelentes nos últimos 20, 30 anos. Então, para que você compreenda que cada ativo tem o seu comportamento e você precisa se ajustar àquele ativo. Você precisa compreender como aquele ativo funciona, como aquele mercado funciona e operar da melhor forma possível para aquele ativo específico. Inclusive, né, para traders mais avançados, você vai testar uma série de estratégias, diversas estratégias, selecionar as mais prováveis de continuar performando para o futuro e utilizar essas estratégias enquanto elas estiverem te gerando lucros, obviamente. É praticamente isso que eu ensino na minha plataforma fechada, né, o laboratório, onde eu ensino desde programação, desenvolvimento de estratégia, validação de estratégia, como criar um portfólio de estratégias, né, falando de centenas de estratégias, operando centenas de estratégias, dessa forma conseguindo uma performance melhor e, obviamente, compreender de forma empírica o comportamento de cada ativo. Cada ativo tem seu comportamento, cada ativo vai ter um padrão que se ajusta melhor, um padrão que performa melhor naquele ativo específico, um indicador, uma forma de operar que vai gerar um melhor desempenho, um melhor lucro, e tudo isso pode ser identificado a partir de backtest, estudos estatísticos e desenvolvimento aí de algoritmos de trade. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos onde eu testo outras ideias, outras estratégias aí. Continue assistindo, espero lá.